Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais lives do nosso projeto Papo de Previdenciárias. Esse mês de julho, nós tiramos o mês para tratar de uma questão também muito importante, que é o enfrentamento da violência doméstica, da violência contra a mulher. E hoje, dando continuidade a esse projeto de trazer lives com temas relevantes, nós vamos conversar com uma convidada especial, com a doutora Renata Vieira, que é delegada da Delegacia Especializada da Mulher de Trindade. Estou esperando ela entrar para que eu possa iniciar a live. Tratar desse tema, né, gente, que é um tema tão sensível, um tema tão importante, que deve estar, sim, dentro da nossa pauta de discussão, especialmente neste momento de isolamento social, em que a primeiro momento nós vimos ali uma redução do número de denúncias, mas justamente porque a vítima estava ali dentro de casa com o agressor, e depois nós começamos a perceber um aumento da procura pela ajuda dessas mulheres, dessas pessoas que são vítimas da violência doméstica. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Agradecer já aqui algumas colegas do Papo de Previdenciárias que já estão aqui online com a gente. Minha mãe acabou de entrar na live. Estou aguardando a doutora Renata entrar para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. A respeito desse tema tão importante, né, pessoal? Doutora Juliana já entrou, a doutora Renata acabou de entrar. Eu enviei o convite para ela, vamos ver se ela já aceita para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Olha, ela já me mandou. Estou aguardando a doutora entrar, gente, só um pouquinho. Olá, doutora. Oi, tudo bem? Como é que você Tudo tá, Simone? bem? Graças a Deus, muito bem. Estava falando aqui com o pessoal que a gente está dando continuidade, né, a um projeto que o Papo de Previdenciários vem desenvolvendo, trazendo lives com temas relevantes. E hoje nós temos essa oportunidade de conversar com você, doutora, a respeito de um tema também muito importante, que inclusive você tem uma vivência muito grande, né, em razão do enfrentamento à violência doméstica, à violência contra a mulher. E é um prazer recebê-la na live. Nossa, eu que agradeço o convite, né? Me sinto muito honrada de ter sido escolhida aí por vocês para trazer um pouco de informação. E eu acho que é sempre bom, né? A gente está falando um pouco, infelizmente, é um tema que a gente lamenta muito, a necessidade de estar conversando sobre ele, porque eu sempre falo, o ideal seria que não existisse essa necessidade, né? Mas já que Verdade. essa é a nossa realidade, nós precisamos, de fato, falar, bater na tecla, até um dia Sim, isso acabar. é verdade. Gente, a nossa convidada de hoje é a delegada Renata Vieira. Ela é titular da Delegacia Especializada da Mulher em Trindade. Então, ela tem uma Isso. larga experiência já no enfrentamento à violência contra a mulher, porque ela está ali, digamos assim, na linha de frente, é a pessoa que recebe ali as denúncias e dá o tratamento devido pelo ordenamento jurídico. Doutora, eu queria só fazer aqui um pequeno histórico para a gente poder iniciar o nosso bate-papo. Por quê? Tranquilo. Igual a doutora mesmo já colocou, né? Infelizmente é um tema que a gente tem que discutir. Bom seria se a gente não precisasse tratar disso. Mas, assim, falando um pouquinho a respeito da nossa memória social, a respeito dos direitos da mulher, isso é algo muito novo no Brasil. Eu fiz aqui um breve histórico só para contextualizar aqui as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa entender que avançamos, mas precisamos avançar mais ainda no debate, na conscientização, na prevenção e na proteção das mulheres que são vítimas de violência. Olha só para Sim. que o pessoal tenha uma ideia. Fiz aqui um históricozinho. Em 1932,
1932. Nós tivemos, a mulher começou a ter direito ao voto. Até então, a mulher não votava. Algo que hoje as pessoas até desprezam, né? Mas é algo muito Verdade. novo. É tão natural para nós, né? Isso. Mas isso um foi detalhe. E um detalhe aí, viu, Simone? Essa questão de 1932, direito ao voto às mulheres casadas, viu? Isso, ainda tem isso. Não era algo tão geral como é hoje, né? Tinha essa restrição. E falando nisso, só um pouquinho antes, em 1943, nós tivemos a primeira proteção da mulher, da gestante. Então, são legislações novas, né? Incluindo a mulher como objeto de um direito, né? Porque antes ela não fazia parte disso. 1962, Estatuto da Mulher Casada. Até então, pasmem, as mulheres eram consideradas incapazes de exercer certos atos da vida civil. Então, nós temos assim um avanço grande, mas relativamente novo de inclusão da mulher. Eu já ia falar, não é nada tão antigo assim, né? É muito novo, por isso que é um tema que nós temos que abordar, temos que discutir e trazer a mulher para o debate. Olha, em 1977 a mulher adquiriu o direito ao divórcio. É algo que hoje para a gente é tão natural, né? Você faz um divórcio hoje no cartório e em um dia você resolve. E isso é recente. Aí em 1988 a Constituição tentou ali pelo menos igualar de forma legal, né? Positivada. Verdade. O direito da mulher e do homem como direitos iguais. Olha isso, a doutora que trabalha aí com a matéria criminal, em 2005 a gente ainda tinha no Código Penal aquela expressão mulher honesta. O que é isso, mulher honesta? Ou seja, só era objeto de proteção a mulher honesta. A honesta. Então nós temos assim, me parece que há um avanço, mas foi algo muito superficial dentro daquilo que a mulher realmente merece de proteção. 2006, a Lei Maria da Penha, que hoje nós vamos falar também um pouquinho dela. 2009, nós tivemos ali a inclusão da mulher na política, mais necessariamente, porque há uma obrigatoriedade da participação dela, pelo menos num percentual de 30%. 2015, o Código Penal incluiu o feminicídio. Então, o que a gente percebe? Nós temos menos de 100 anos de conquistas do direito da mulher. Nós estamos vivendo, né, numa sociedade patriarcal que trata a figura do homem talvez como algo superior, que tenha direitos maiores, tenha domínio sobre a mulher. Veja, uma mulher ser incapaz de exercer os próprios atos, ela poderia fazer alguma coisa com o consentimento do marido. Isso em 1962. Então, nós estamos, assim, avançando, mas precisamos discutir mais sobre isso, não é verdade? Eu acho que a gente está, inclusive, em fase de transição, né, Simone? Eu acho que a gente está ainda nessa fase, assim, de daqui a pouco olharmos para trás e olharmos e vemos assim, nossa, isso aqui foi na nossa época, isso aqui foi na nossa época, porque a gente ainda está conquistando muita coisa, né? Para a gente é até chocante você dizer assim, nossa, a mulher não votava, a mulher tem que pedir autorização do marido para fazer qualquer coisa, né? É algo que para nós soa muito estranho. Mas é daí que a gente vê, primeiro, a importância da política, né? A importância de nós, mulheres, entrarmos nessa política, porque a gente começa a perceber que se não ocuparmos esses espaços, realmente vamos ficar sempre em segundo plano, né? E isso foram lutas, conquistas, as mulheres elas precisam enxergar isso. Existe ainda muita diferença em muitos... a gente sabe, por exemplo, grandes empresas privadas, se você colocar no papel mesmo, fizer uma pesquisa, a maioria esmagadora de diretores são homens, né? Os órgãos públicos não ficam para trás. Você vê, assim, as mulheres elas estão sempre... Se tem uma secretaria, a mulher às vezes está na supervisão, na coordenação, mas a secretaria mesmo é entregue a um homem, né? Então, os grandes ambientes de poder... eles parece que até, sei lá, o homem, a figura dele, parece que já se encaixa perfeitamente. E quando, muitas vezes, ele vive perguntando a opinião de uma mulher, né? Às vezes, ele, para tomar uma decisão, ele consulta uma mulher. Então, a gente até não entende por que existe tanta diferença se a mulher é tão capaz, né? A gente sabe que a gente, para ocupar um espaço de poder, de destaque, você precisa, às vezes, até sofrer um pouco mais do que o homem, porque você precisa mostrar competência, né? Você não é só saber, precisa realmente mostrar.
E isso no homem já está subentendido, digamos assim, Isso, sabe? realmente. Mas estamos aí, né? Vamos lutar, a gente vai um dia conquistar essa tão sonhada igualdade, pelo menos que se diga assim, a igualdade, lógico, com todas as diferenciações, nós sabemos que somos diferentes Sim, dos homens, né? sim, Respeitamos isso, gostamos também, né? claro. Eu sou uma pessoa que eu falo muito nas palestras, sabe? Eu não tenho nada, absolutamente nada contra o sexo masculino, mas eu gosto muito de mostrar para as mulheres que nós somos capazes, né, de absolutamente tudo. Tudo que aquilo que É a gente quer, verdade. a gente consegue fazer e com maestria por causa dessa necessidade de mostrar competência. É verdade. É E isso. eu quis fazer esse histórico, doutora, porque às vezes a gente vai falar de violência, né? E é interessante a gente entender por que a mulher tem sido objeto dessa violência. Nós estamos aí com menos de 100 anos em que a mulher tem ocupado espaços que são direito dela, que são lugares que ela pode estar porque ela é competente, porque ela tem condições de estar ali. E às vezes essas raízes, essas memórias sociais que nós temos, em que a mulher sempre era colocada em segundo plano, acaba sendo, ainda que implicitamente, uma grande, talvez a das maiores causas da violência cometida dos homens contra as mulheres, porque é como se a mulher realmente fosse inferior, estivesse em nível inferior. Ou seja, quando a mulher sai, né, daquilo que é esperado para ela, né, para ela performar no feminismo, por exemplo, o esperado da mulher é que ela seja mãe, é que ela se case, é que ela seja submissa. Então, quando a mulher sai um pouquinho disso, parece que o homem se sente na condição de poder dominá-la, de poder ameaçá-la, de poder agredi-la. E isso tem um pouco a ver com esse histórico que é tão recente nosso de conquistas dentro para as mulheres, né? Então, por isso que eu gosto de trazer um pouquinho dessa história, porque muitos homens acabam se sentindo no direito de ofender as mulheres, porque as veem, às vezes, até como algo inferior, algo que não tem valor. Objeto, né? Objeto. A sensação do homem é que ele é posse, né? A mulher é posse. A Isso, partir de um casamento, de um relacionamento, a mulher passa a ser uma propriedade do homem, assim como o carro que ele tem. Para você ter uma ideia, ultimamente eu ando tão crítica, pesquisando, assim, sabe, comportamentos, que esses dias eu sim, estava assistindo um desenho infantil com o meu filho de 2 anos. E aí tá lá o sim. desenho, né? E a Alcinha vem, mamãe, eu cortei o meu braço, mamãe, arruma meu dodó. E aí vem o filhinho falar, mamãe, eu machuquei a minha perna. Aí vem o marido, esposa, eu estou... Não, ele fala, querida, eu estou com dor de cabeça. Aí a mulher... Aí eu olhei assim e digo, gente, mas quem cuida da esposa? Quem cuida dela? Aí você vê assim, Exatamente. aí no desenho a mãe precisa sair, aí a criança fica com fome e o pai não sabe fazer a comida, sabe? Aí eu comecei a olhar, eu digo, isso Entendi. está errado desde o desenho infantil. Exatamente. Olha que exemplo que a senhora deu. Colocam na cabeça das crianças que só a mulher tem obrigação com a casa, só a mulher sabe cuidar dos filhos, a mulher tem a responsabilidade com o marido, porque só ela é capaz. Mas o marido, ele que sai, ele que volta do trabalho, e a criancinha chega, o papai chegou do trabalho, chegou cansado, a mamãe não chega cansada. Pois Aí é, eu ainda digo, mais as gente, mulheres, né, que tem tripla jornada hoje em dia. pensa, né? Aí eu assistindo o desenho, gente, tá errado esse desenho tá errado. Exatamente. E é por isso que a gente tem que conversar, porque até eu acredito que a senhora faz palestras, né, a respeito de Faz. violência em vários lugares, inclusive em escolas. E eu acho que eu até estava assistindo uma live da coordenadoria do TJ a respeito da defesa das mulheres de violência doméstica, e eles têm também um trabalho, junto com a Defensoria Pública, de levar a educação desde a idade tenra, né, para que as crianças aprendam a respeitar as diversidades, porque o homem não é igual à mulher, mas não há desigualdade, né, em relação Exato. à ocupação de espaços, profissões e etc. Isso é importantíssimo, porque esse É, desenho aí está totalmente desvirtuado, né? tá, Acaba, tá. acaba Eu reforçando. vou começar, inclusive, a usar ele nas minhas palestras, sabe? Porque eu fiquei indignada. E assim, Simone, hoje eu vejo, existem muitos órgãos, né, com políticas públicas voltadas para as mulheres, para essa questão da conscientização contra a violência. Eu acho até a própria pandemia
trouxe Sim. assim, uma bandeira muito grande com relação à violência doméstica. Todos os órgãos passaram a se preocupar. E agora, né? Como que essas mulheres estão? O que é que está acontecendo em suas residências? Então, dizem, inclusive, que é a segunda pandemia, né? Que a violência doméstica passou a ser a segunda pandemia. Apesar de que, de forma concreta, nós não tivemos aumento dos registros de ocorrência, né? Eu estou licenciada agora da polícia, porque eu estou num período de desincompatibilização. Eu sou pré-candidata no município de Trindade, só que eu estou sempre, né, buscando informações com relação a como anda a delegacia, como estão os números de registros, como estão as vítimas de violência. Sim. Né? Então, nós passamos a perceber que nós tivemos uma diminuição de 60% dos registros de ocorrência com relação ao ano passado. Né? E aí isso choca, porque você olha e faz, olha, todo mundo está levantando a bandeira da violência doméstica. Está todo mundo preocupado com as mulheres. E onde estão essas mulheres, né, que não estão registrando ocorrência? E aí nós passamos a perceber o quê? Que pode ser que essas mulheres estejam, de fato, né, sofrendo violência dentro de casa sem conseguir sair. Então, nós só vamos saber se nesse período houve ou não um aumento nesse registro, nessa violência, quando a mulher vier registrar, assim que a pandemia acabar, e ela puder fazer uma menção ao período da pandemia. Olha, doutora, eu estava, né, de fato sofrendo violência, mas eu não conseguia sair de casa para registrar. Isso eu falo porque nós, na prática, nós temos alguns momentos em que as mulheres, elas fazem menção a uma vida, né, passada, e elas olham e falam, doutora, faz 10 anos que eu sofro violência, faz 18 anos, eu sempre tive a esperança dele mudar. Né? Então, nós vamos realmente saber, assim, olha, o que foi que houve na pandemia com relação à violência doméstica, né? Quando a pandemia acabar. Até porque, assim, a própria polícia está no sistema de rodízio, né? Sim, também tem isso. É serviço Eu até vi essencial, sua matéria, mas... eu vi uma matéria sua no O Popular, justamente falando disso, né? Que podem estar acontecendo subnotificações, os números caíram, mas a violência talvez não tenha caído. Exatamente. E eu acho que, aproveitando esse gancho, a gente poderia falar, doutora, a respeito dos tipos de violência que a Lei Maria da Penha faz a proteção. Porque quando a gente fala em violência, geralmente as pessoas pensam, as mulheres pensam só na violência física, que às vezes é a mais comum, ou a que deixa resquícios, né, deixa as marcas que são possíveis de constatar pelo exame de corpo de delito. Mas existem outros tipos de violência que também são tuteladas, que tem uma proteção jurídica e que às vezes acontece com muita frequência, mas a mulher não sabe que tem essa proteção, ou até nem sabe identificar, talvez, que aquilo é uma violência, porque está tão habituada, né, a viver naquela situação. Porque existem pelo menos 5 tipos, né, de violência ali tutelados. Se a senhora quiser falar um pouquinho a respeito, eu vou complementando aqui, talvez, se surgir alguma questão. Porque tem a violência física... Antes de falar das violências, Simone, eu queria dar uma boa tarde aqui para o pessoal, né? Eu acho que eu já entrei, falo. E tem um pré-candidato aqui, é vereador também, Júnior do Transporte, é lá de Trindade, ele está falando, hoje a mulher é capaz de tudo, hoje a mulher é capaz de tudo, ela sonha. O espaço da mulher na sociedade foi adquirido com muito valor, eu me sinto agraciada de ver mulheres tão importantes em profissões e cargos distintos. Né? E tem uma amiga minha aqui de Pernambuco, a Roberta, meu esposo está aqui. Queria agradecer a participação dessas advogadas, que eu estou vendo aqui, um monte de ADV, né, nos perfis do Instagram. Queria agradecer a participação de todas vocês. E, de fato, nós temos assim, o que as pessoas acreditam ser o mais comum, a violência física, né? E não é. No nosso cotidiano, a violência física, ela não é a incisão mais comum, a incidência mais comum na delegacia. Né? Mas eu costumo falar o seguinte, que ela é muitas vezes o divisor de águas, né? Para a mulher conseguir dar um basta na relação, sabe? Porque muitas mulheres, elas conseguem conviver com as outras, com os outros tipos de violência. Nós temos a violência psicológica, que eu, sinceramente, considero extremamente grave, sabe? A violência psicológica é aquela conduta, né, em que o agressor, ele passa a humilhar a mulher, ele passa a ameaçar, a constranger, ele traz para ela problemas psicológicos que muitas vezes atingem e magoam de forma muito mais profunda do que a própria lesão física. É verdade.
Para você ter ideia, uma vez na delegacia, eu recebi uma mulher que ela chorava tanto, sabe? Ela chorava tanto que eu acreditava que ela tinha sido extremamente agredida. E ela pedia para falar comigo. Eu tive que dar água, esperar ela se acalmar. E aí ela foi contar para mim que naquela manhã o companheiro dela estava falando que ela não servia mais para nada, que ela era muito feia, que ela estava muito gorda, sabe? E aquilo para ela foi de um sofrimento tão grande, porque a gente tem que entender o seguinte, essas mulheres, elas gostam desses agressores, né? Sim, As tem uma pessoas, elas relação de se unem, afeto, né? exatamente, elas se unem numa situação de sentimento, né, afetivo, que vem o amor. Com o passar do tempo é que vem a falta de respeito, e aí vem as agressões e entra no lado do crime. Mas elas sofrem com os primeiros, né, digamos assim, a falta de respeito que é tipificada como crime. Essa mulher chorava tanto que eu falei para ela assim, olha, isso é a prisão em flagrante, né? Você está muito ofendida, isso é um crime de injúria, ele está ofendendo a sua honra, ele está ali ofendendo como pessoa, está ali humilhando. E ela foi, e eu disse, olha, eu posso efetuar uma prisão em flagrante, mas eu acho que você não está pronta para ver esse cidadão preso. Como é um crime de ação penal pública condicionado à representação, naquele momento ela disse, doutora, eu quero sim que a senhora faça a prisão dele, porque eu não aguento mais, eu estou muito magoada. Mas eu sabia tanto que ela não ia dar conta, que eu disse, olha, você tem certeza que você vai conseguir ver esse homem algemado, né, preso, e você vai ver ele chorar aqui na delegacia, porque de fato é o que eu mais vejo, né? São aqueles homens violentões, brabões ali chorando. E aí não deu outra, né? Eu fui lá, busquei, nós efetuamos a prisão, só deu tempo da casa para a delegacia. Quando ela viu ele chorando, e dizendo que ia perder o emprego e tudo mais, ela, doutora, mas eu acho que eu não quero que ele perca o emprego, enfim. A violência psicológica, ela ofende muito a mulher, né? Nós temos, por exemplo, o exemplo do stalking, que fala-se muito, e que tem muita ocorrência, sabe? Que é aquele agressor que persegue a mulher de forma, assim, muito insistente. E Uma ele vigilância amedronta. constante, né? Isso, ele amedronta ela de forma absurda. O que acontece? Eu já tive um caso concreto de uma moça em Trindade, que, para você ter ideia, as pessoas do RH da empresa que ela trabalhava começaram a me ligar. Disse, doutora, ele liga assim, olha, eu vi você entrando na empresa, olha, eu vi você saindo, você não sabe o que eu estou guardando para você. Então, todo momento ela estava achando que ela ia morrer. E um belo dia, ela foi na delegacia e as pessoas da empresa falaram, doutora, se ela não for, nós vamos, porque a gente está com medo, né? Essa moça, ela teve tanto medo desse cidadão que ela foi embora do país. Você acredita que ela prestou um depoimento, ela assinou um termo de representação e ela pediu para mim, doutora, por favor, só intima ele quando eu sair do Brasil. Eu estou com medo da senhora intimar ele e ele me matar na mesma hora. E aí, quando ela chegou no país onde ela decidiu ir morar, ela me mandou um WhatsApp. Doutora, agora a senhora pode mandar intimar ele, porque eu já saí do Brasil. Olha o que faz uma violência psicológica. Realmente. Entendeu? Então, muito é uma situação muito, muito assim, olha, Simone, você não tem ideia. Às vezes eu falo, a marca da violência psicológica, ela é muito maior do que a violência física, apesar de que a violência física, né, ela é muito grave, nossa, ela choca muito a gente, sabe? Tem mulheres que eu vejo assim, parece saco de pancada, né? Tem homens que enxergam ali verdadeiros sacos de pancada. E nós temos a violência sexual. É uma violência também extremamente danosa para o lado psicológico da mulher, porque o homem faz com que ela mantenha, né, relação sexual não consentida, que ela presencie, ou ele praticando relação sexual com outra mulher, ou que ela pratique relação sexual com outro homem para assistir. Esse também nós já tivemos caso assim, por incrível que pareça. Eu nunca imaginei na minha vida, né, pegar uma vítima que olhasse para mim e dissesse, olha, doutora, ele me forçava a ter relação sexual com outros homens para ele ficar assistindo. E se eu não fizesse, né, ele me agredia. É louco, né? É louco a gente pensar que alguém força uma mulher, né? que diz esposa. Exatamente, exatamente. Nós temos a violência patrimonial. Acho que é importante falar na violência sexual também, porque muitas mulheres casadas têm aquela história, né? Ah, eu tenho que fazer sexo com meu marido, mesmo que eu não queira, porque senão ele arranja outra, senão... E esse não consentimento, até para a mulher casada, configura o crime. Entende? Então, é a falta de consentimento, não é o fato de estar numa relação duradoura ou não duradoura, não é verdade? Porque isso é muito comum.
é muito comum a mulher se sentir constrangida, ameaçada e ter que praticar o ato sexual sem querer, mesmo sendo casada ou estando numa relação duradoura, o que também configura violência sexual. Olha, para você ter ideias, muitas mulheres acham que elas ficam com receio de registrar uma ocorrência quando se trata de violência sexual, porque, por exemplo, uma mulher está procurando emprego, o cara convida ela para sair, ela está ali de olho no emprego, está precisando, né? E de repente o cara, ó, vamos encontrar, vamos numa lanchonete. Isso eu estou contando, é caso concreto também. E aí o cara leva a mulher para o motel. A mulher, eu vou, né? Ali eu vou trabalhar, eu vou com ele. Chega no motel, ela desiste. Né? Ela tem o direito. Ela foi tentando, achando que, eu vou conseguir meu emprego. Quando o cara olha assim, olha, vamos ter relação sexual, ela desiste. É um direito dela. O cara não aceita. Sabe? E as mulheres, elas ficam com medo aí. Como que eu vou explicar para a polícia que eu cheguei aí no motel e lá eu desisti? Mas é um direito dela, o corpo é dela, né? E a lei dá essa proteção para a mulher. Então, as mulheres, elas precisam... Foi até interessante a senhora falar isso, porque muitas mulheres têm vergonha, às vezes, no momento de fazer a denúncia, de relatar os fatos, vivenciar aquilo e expor uma situação. E a Lei Maria da Penha até orienta, né, que as delegacias tenham mulheres para fazer esse atendimento, que esse depoimento seja tomado de uma forma a não vitimar a vítima, revitimá-la, né? É isso, isso. Não eu sempre expô-la ao ridículo, né? Não, eu sempre falo, sabe, na minha equipe, na delegacia, quando nós fazemos reuniões, eu sempre digo às pessoas, olha, se você passar, achar que isso é normal, se você passar a ignorar o sofrimento da mulher, você pede para mudar de delegacia, né? Pede para mudar, porque o simples fato... olha, eu já aprendi um homem que ele olhou assim para mim, mas eu estou sendo preso só porque eu chamei ela de vagabunda, pois é, só por isso, né? Só por isso. Porque, sabe, na cabeça dele, o só, mas é tão normal, pouco, né? É tão pouco chamar uma mulher de vagabunda. E eu faço, gente, as pessoas precisam, sabe, dar realmente a reação merecida a uma violência doméstica, né? Por quê? Porque aquilo ali atinge uma família inteira. Sim. Sem falar a questão, às vezes, de que a mulher é colocada como a culpada, né? Mas ela Muitas deu causa, vezes. ela não presta, ela tem uma conduta estranha, ela usa tal roupa, ela frequenta tais lugares, então ela merece, ela fez por onde. São situações Simone, que a gente vê muito, tanto as mulheres falando isso das próprias mulheres, né? Certa vez tinha um conhecido meu que ele chegou para mim, sabe? Ele comentando de uma mulher assim, aí fez, não, mas é vagabunda. Eu disse, olha, na minha frente você não fala desse jeito de mulher, não. Mas não fala, minha filha. Eu disse, por que a mulher é vagabunda? Porque se ela sai com mais de um homem, ela é vagabunda. O corpo é dela, ela faz com o corpo dela o que ela quiser. Né? As pessoas precisam aprender que é liberdade, que ela tem a responsabilidade dela, o corpo é dela, a vida é dela. Né? Se ela quer ter um relacionamento com mais de uma pessoa, eu acho que não está ofendendo a vida de ninguém, a não ser a dela. Né? E se ela acha que aquilo é uma ofensa para ela. Então, a gente precisa respeitar as pessoas. Né? E essa questão da violência contra a mulher, ela é muito dura, porque a mulher, ela é como você falou aí, ela é taxada por tudo que ela faz, né? Olha, se uma mulher ri muito alto, as pessoas já observam, né? Se ela gosta muito, por exemplo, de batom vermelho, as pessoas já observam, de unha vermelha, a pessoa observa, sabe? Por quê? Porque o vermelho é algo que relembra a sensualidade, né? Verdade. Então, a mulher está sendo sempre julgada. Depende do tamanho da saia, depende do decote, depende do jeito que ela até passa a mão no cabelo e olhou de lado, e ali do lado tinha um homem, sabe? Está se oferecendo ou não. Exato. Então, assim, a mulher é sempre julgada, né? E eu acho que devagar, esses debates, essas conversas que nós vamos tendo, e a gente vai, inclusive, mostrando com a educação familiar que as coisas não são bem assim. Né? Igual a Maitê está falando aqui, é julgamento. Infelizmente é isso. Exato. As mulheres passam por julgamentos. Né? E a violência também decorre disso. Né? A violência também decorre disso. O homem, muitas vezes, ele agride a companheira por conta de um julgamento que alguém fez que ele não gostou. Né? Exato. E aí, voltando à sua resposta, né? Que a gente sai não, nós vamos aqui. Falando. Nós temos a violência patrimonial também, né? Que ela é extremamente grave, porque a mulher, ela tem ali os seus bens,
os seus documentos, né, totalmente destruídos ou parcialmente destruídos ou retidos. O homem, ele simplesmente acha que deixando a mulher da porta de casa para fora, sem roupa, sem documento, né, sem absolutamente nada, ela vai aceitar tudo o que ele está ali, não é nem pedindo, né? É ameaçando, é chantageando, é fazendo vários tipos de comportamento. Olha, Simone, para você ter ideia da gravidade do comportamento dos homens, né? Eu já tive uma situação de um homem que colocou uma corda no próprio pescoço para falar para a mulher que ele ia suicidar se ela deixasse ele. Oh, Né? E ali, graças a Deus, por exemplo, nesses casos, a Lei Maria da Penha até ajuda a polícia a agir de forma mais rápida. Por quê? Porque nós somos autorizados a entrar na residência, acompanhar a mulher para tirar os pertences dela de forma imediata. Né? Eu gosto muito desses artigos da lei que possibilitam a gente agir de forma mais rápida, sabe? Eu costumo dizer que eu sou uma delegada, assim, eu falo assim, eu sou imediatista. Quando a mulher chega na delegacia, eu penso assim, gente, eu preciso finalizar esse sofrimento. Então, a primeira pergunta que eu faço, você quer que eu vá lá e prenda ele? Se for um caso de flagrante, quer que eu vá lá e prenda? Às vezes a mulher que não quer, entendeu? Ela, não, eu não quero que ele vá preso. Mas eu preciso das minhas roupas, eu preciso dos meus documentos. Então, a gente acompanha a mulher, né, para ali ela tirar. Lógico que se o homem aceitar tranquilamente, ele fica e é intimado depois para prestar o depoimento. Se não, ali ele já acompanha a polícia, porque tem alguns que têm um comportamento, né, indesejado, ainda estão naquele aspecto de eu sou o dono da casa e eu mando em tudo. Né? E por fim nós temos a violência moral, né? Que é essa aí que a gente corresponde aos crimes de calúnia, injúria e difamação. Que são os 3 crimes contra a honra, que aí geram, são de ação penal pública condicionada à representação. Então, nesses casos, a gente realmente depende da manifestação de vontade da mulher, né, para a polícia poder agir. E outro benefício da Lei Maria da Penha é a impossibilidade de transformar esses procedimentos de menor potencial ofensivo em TCO, né? Porque aí, como vem uma vedação explícita, né, da aplicação da Lei 9.099, que é a lei do juizado, acaba que todos os procedimentos da Lei Maria da Penha geram inquérito policial. Então, são procedimentos que são considerados mais graves, né, que vão para a justiça criminal comum, e aí o homem vai responder um processo crime. Né? Eu até falo para a mulher, para ela confiar na Lei Maria da Penha. Eu, sinceramente, né, eu gosto muito da Lei Maria da Penha. Muito boa, sabe? muito protetiva. Inclusive, a Lei Maria da Penha é considerada a 3ª melhor lei do mundo, com relação à proteção de violência. Né? Não, então, e é bom a doutora falar isso, porque nós temos aqui um público feminino, pessoas que estão online, que podem receber essas informações, tanto para elas como para ajudar terceiros, porque o que acontece, não sei se é uma tentativa de desmoralizar o papel da polícia, do judiciário, mas as pessoas pensam assim, não adianta denunciar, ele vai me matar, a polícia não vai fazer nada, a delegacia demora. E eu achei interessante a doutora falar que quando chega um caso, a senhora quer resolver logo para encerrar esse ciclo de violência. Porque é necessário que se haja imediatamente. E a Lei Maria da Penha, ela traz essas ferramentas. Ela autoriza, por exemplo, entrar no domicílio, que é inviolável, mas a lei faz essa autorização expressa. Então, são situações que a lei permite que se haja rápido e que seja eficaz. Então, essa história de que não adianta denunciar, de que a polícia demora, é mito. É importante que você, sofrendo alguma dessas violências que nós falamos aqui, que é muito comum, por exemplo, aquela violência patrimonial, eu pego muitos casos, às vezes, que a mulher quer divorciar, né, como advogada, só que o marido esconde os documentos todos. Eles retêm identidade, certidão de nascimento, de casamento, eles guardam a certidão de matrícula de imóvel, escondem para a mulher não ter acesso a nada. Isso é um tipo de violência. Então, às vezes, as mulheres passam por essas situações e acham que é normal. Ah, não, isso é dentro de uma relação, tem situações que acontecem, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não, existem situações que são tipificadas como crime. E é muito comum isso acontecer. Por exemplo, na violência psicológica, isolamento. É muito comum o homem impedir a mulher de fazer um curso de capacitação, de estudar, de sair, de viajar.
não é verdade? Trabalhar fora. E não é aquela questão só de que ele é o provedor do lar e que ele vai sustentar. Se percebe que há uma intenção ali mesmo de privá-la de ter essa liberdade. Então, são situações que estão fora da normalidade. Não estão dentro de Isso. brigas normais de um casamento, de um relacionamento. Por isso que é importante a gente vir aqui e trazer essas informações. Porque Porque muita a gente, às gente, vezes, acha olha, normal. o que vale a pena também a gente citar e lembrar, quando você falou assim, às vezes a mulher não sabe nem que está sofrendo violência. Exatamente num caso desse, de violência patrimonial, você imagina aquela mulher que tem liberdade de trabalhar fora, mas o dinheiro, né, do trabalho dela é monitorado pelo homem. Muitas vezes ela não percebe, né, que ela está sendo violentada nesse aspecto, Sim, porque o homem passa a controlar o dinheiro dela. Né? E isso é uma violência patrimonial. Você não ter direito de controlar o próprio salário e ele dizer que você pode ou não pode fazer alguma coisa com relação a isso, é uma violência. E a mulher, muitas vezes, ela não percebe. Ela só percebe quando a violência passa a juntar com a violência psicológica. Que ela fala, ai, ou doutora, física. mas ele, inclusive, não deixa nem eu pegar no meu salário. Sabe, eu Sim, trabalho, eu pago tudo dentro de casa e ele ainda pega o meu dinheiro e ele sai, vai beber e ele me xinga. Aí você olha aí, mas ele pega o seu dinheiro, né, e vai beber. Ah, porque ele não trabalha. E aí eu comecei entregando meu dinheiro para ele não ficar, né, a cabeça não estava boa, porque não estava trabalhando, estava desempregado. Então, assim, o fato de um homem estar desempregado, muitas vezes, né, é uma alavanca para aqueles problemas de violência doméstica. E aqui uma coisa que eu quero falar com relação ao adendo da Lei Maria da Penha é o quê? A sim. minha credibilidade com relação às medidas protetivas. Eu me surpreendi, sabe, Simone? Um dia nós tivemos uma operação no estado de Goiás, no ano passado, onde foi solicitado da Polícia Civil que fizessem diligências, né, que nós, policiais, fizéssemos diligências nas residências das vítimas que tinham medidas protetivas para saber como elas estavam vivendo. Isso me gerou, assim, uma felicidade enorme. Porque nós visitamos, na época, acho que, se não me falha a memória, foram 109 ou foi 140 residências. Eu não estou lembrada agora bem do número. Eu sei que nós fomos a delegacia que mais efetuamos visitas no estado de Goiás, né? E, para minha Bacana. surpresa, apenas 4 mulheres estavam ainda com problemas com o marido. 4. Nossa, que legal. Algumas tinham voltado ao relacionamento, estavam tranquilas, estavam bem, tinham voltado. Outras disseram que o homem tinha sumido, que não procurava por elas. E 4 ainda chegaram para nós, olha, doutor, ele ainda me perturba, ele liga, manda mensagem, né? E aí você, né, vamos registrar a ocorrência novamente, porque ele precisa parar com isso. Mas a minha surpresa foi muito grande, né? Uma Nossa, surpresa muito de bom. forma muito Não, positiva. muito Porque o que é que a efetivo. gente faz? Demais, demais. E o que é que aqui cabe a nós na delegacia de polícia? Porque eu Sim, acho até que as DEANs, né, elas são assim, para mim, na minha opinião, não é porque eu sou delegada, mas eu acho que de política pública que tem voltado à violência contra a mulher, eu acho que a delegacia da mulher é o que existe de melhor. Né? sim. Primeiro porque a delegacia comum, a mulher já vai constrangida. Né? Ela, para registrar um procedimento, eu digo isso assim, até com conhecimento de causa, porque muitas vezes as mulheres passam um problema no final de semana, onde elas poderiam efetuar uma prisão em flagrante e indo num DP, elas preferem ir na segunda-feira e na Ah, delegacia da mulher. Né? Por causa entendi. do atendimento que é diferenciado, porque ali elas se sentem acolhidas, parece que ali é o ambiente delas, né? Ali é o Uhum. local delas, de proteção e tudo mais. Então, né, eu sou assim, fascinada, sabe, por todo o respaldo que a Lei Maria da Penha traz para a violência doméstica. O que a gente precisa, de fato, é conscientizar a mulher. Olha, Sim, acredita na lei, confia, porque nós fazemos um papel também ao ouvir o agressor. Quando você ouve o sim. agressor, você mostra para ele o que pode acontecer com ele. Né? Igual essa prisão que eu fiz em flagrante, só porque eu chamei de vagabunda, então você pensa, não é flagrante, então eu vou lá, converso com o cara, olha, isso aqui pode te gerar uma prisão, a mulher pediu medida protetiva, você descumprir, você vai preso, não cabe fiança, né? Você vai descer para o presídio de todo jeito, simplesmente por ter encostado, mandado uma mensagem para essa mulher.
né? Eu falo assim, eu sou bem assustadora nesse aspecto, sabe? Eu falo assim, olha, você mandar um oi, enviou, pronto, descumpriu a medida protetiva, já cabe prisão. É verdade, é verdade. Né? E Doutora, assim, a lei fala um fala pouquinho. isso. Isso, fala um pouquinho pra gente quais seriam assim as medidas protetivas que a mulher poderia utilizar no caso dessas violências domésticas, dessas que nós citamos aqui. Porque o que eu ouço muito das mulheres é que eu vou lá, registro, a delegacia não faz nada, só fala que tem que ficar não sei quantos metros de distância, ninguém fiscaliza. E aí parece que tentam colocar uma descredibilidade em cima das medidas protetivas que não é real. A doutora mesmo trouxe aqui números expressivos de como ela funciona, né? Verdade, é verdade. E eu concordo com você, essa questão das pessoas tentarem fazer uma descrença, né, do trabalho que é feito em cima dessa violência doméstica, e eu estou sempre batendo na tecla, porque eu vejo, né, de forma prática, o tanto que os policiais trabalham, que nós trabalhamos, né, o tanto que você vê a efetividade. Eu já vi vários homens olharem para mim assim, doutora, nunca mais eu entro nessa delegacia, sabe? Deus me livre, eu quero distância dessa mulher, e isso de fato acontece, entendeu? Então eu acho que as medidas protetivas, elas são eficazes sim, né? Inclusive, elas são medidas graves. Olha, o artigo 22 da Lei Maria da Penha, ele prevê a possibilidade da perda de um porte de arma se o agressor é policial, né? Tem a possibilidade dele ser afastado dos filhos do casal, né? Ali tem essa questão da possibilidade do agressor não ter convivência com os filhos enquanto não for finalizado um procedimento ou até que se veja a necessidade desse pai poder ficar perto dos filhos, né? Nós temos realmente o afastamento do agressor da vítima, que normalmente o juiz ali coloca um afastamento de 500 metros. Né? Nós temos a impossibilidade dele entrar em contato com essa vítima por qualquer meio, por isso que eu falo, não manda nem um oi através do WhatsApp, porque senão você vai preso, né? E é isso que de fato acontece. Então, assim, o afastamento dele do lado do casal, muitas vezes a mulher fala, doutora, mas ele fala que não vai sair da minha casa. Digo, gente, mas a medida protetiva prevê isso, o afastamento do agressor do lado do casal. Então, Sim, quando a mulher quer esse pedido específico, eu chego e coloco em negrito, né, para mostrar ao sim. judiciário, olha, a mulher precisa tirar ele de dentro de casa. E é interessante a doutora falar Ela tem que ser encaminhada ao judiciário. isso. Eu ia Sim, te Sônia. perguntar exatamente isso, porque a mulher precisa consentir, né? Ela precisa expressar a vontade de que essa medida seja aplicada para que você solicite a aplicação dela ao judiciário. Sim, todas as medidas protetivas, todas as vezes que uma mulher chega na delegacia de polícia, né, a ela é explicado como funciona o procedimento, e aí a gente pergunta, primeiro, se ela deseja representar contra o agressor, porque ela pode sim registrar uma ocorrência e não querer representar. Né? Ela pode Sim, ali que deixar. essas medidas são extrapenais, né? E ela também pode olhar assim, olha, doutor, eu quero deixar registrado no sistema da polícia, porque se de fato ele vier me matar, a senhora vai saber quem foi. Mas eu não quero, né, que ele seja processado, eu não quero representar. E a gente registra, Sim. né? E ela pode solicitar essas medidas protetivas a título de proteção, né? E são situações em que a gente percebe assim, a mulher, quando ela está disposta, né, a dar um fim nessa violência e ela procura a delegacia de polícia, ela consegue, na maioria das vezes. Lógico que tem aquele caso, vamos dizer, 1% ou 0,5% daquele homem que vai preso uma vez, duas vezes, três vezes e ele volta a incomodar a mulher, a ponto de deixar ela aterrorizada. Né? Mas isso é uma situação muito, assim, quase que inexistente dentro da delegacia. Para você ter ideia, eu tenho um caso de um cidadão Entendi. que já foi preso 3 vezes e ele volta a perturbar toda a família da mulher. Né? E talvez Mas, seja até alguém doente, né, que precise de um tratamento específico, né? pois Doutora, é. e tem também a possibilidade de pedir na medida protetiva o pagamento de alimentos, né? Sim, Porque sim. muitas vezes a mulher fala assim: eu não vou sair de casa porque eu não trabalho, eu vou passar fome, é melhor aguentar isso aqui, eu não tenho para onde ir com os meus filhos. E a doutora aí já falou, né, que primeiro o agressor pode ser retirado do lar, é uma das medidas, e ela permanece na casa. Isso. Além disso, ela pode pedir alimentos. Inclusive, além de estar prevista, acho que no artigo 14A,
essa possibilidade dos alimentos, se eu não me engano, na Lei Maria da Penha, nós temos um julgado, que aí já está mais afeto à minha área de atuação, que traz a possibilidade, inclusive, de afastamento pelo INSS, caso a lesão, caso a violência traga algum tipo de incapacidade, né? Então, a gente tem um julgado recente do STJ que traz também essa proteção. Apesar de ser uma proteção para fins previdenciários e não assistenciais, ou seja, a mulher efetivamente teria que estar na qualidade de segurado para requerer esse benefício. Mas é bom trazer essa informação porque muitas mulheres acham que não tem o que fazer, porque eu não trabalho, eu vou ter que aguentar isso. Nossa, e a lei agora começou também a voltar os olhos para o agressor, né, Simone? Essa Sim. situação dele, ele deixou a mulher com proteção do SUS, ele vai ter que ressarcir o SUS, né? Exato. Ele agora precisa ter um acompanhamento nas medidas protetivas, a gente está esquecendo também, eu estou esquecendo também, né, que é alteração recente, agora em abril, vieram as inclusões dos novos incisos que faz com que o próprio agressor tenha, né, a obrigatoriedade de participar de acompanhamento psicossocial, de grupos reflexivos, né? E isso, de participar, ou seja, a figura do agressor passou a ser estudada também. Né? Por quê? Porque nós sabemos que isso, muitas vezes, tem uma razão de ser. Esse homem, muitas vezes, ele não é agressor simplesmente porque ele acordou, eu virei agressor. Né? Às vezes ele precisa também de um apoio, porque ele não consegue, igual que eu estava falando aqui, olha, o desemprego, né, o alcoolismo, são situações que fazem com que o homem enxergue a mulher, né, como objeto, como posse. Até o fato de uma mulher começar, porque muitas vezes no relacionamento o casal, eles saem de níveis culturais iguais, né? Ali vamos dizer, por exemplo, os dois começavam a trabalhar, eu tive um caso prático, né, que o casal, ambos eram frentistas de um posto de gasolina e a mulher virou a gerente do posto, né? Entendi. E aí você vê, o cara não conseguia lidar com essa situação, né? Ela era frentista e eu também. Por que ela subiu de posto e eu não? E ali começou a violência doméstica em casa. Ela virou a chefe dele no posto, ele descontava dentro de casa que o chefe era ele. Então, assim, são N fatores e a gente precisa mostrar para o homem, olha, isso aqui pode até contribuir no seu relacionamento, né? Na sua casa. As pessoas começam, elas precisam enxergar assim, o casal, alguém ganha mais, alguém ganha menos, mas quando o casal sabe conviver bem, isso é benéfico para os dois, né? Se você, né, se o marido não consegue ir num restaurante porque ele não consegue pagar, mas a esposa consegue, qual o problema? Né? Vão no restaurante, aí vão se divertir. Não, tem homem que acha que isso é uma ofensa, né? Então é preciso mudar a consciência desses homens, é preciso trazer uma normalidade, né, para esse lado financeiro. Olha, são duas pessoas que se propõem, né, a montar uma família, a juntos educarem, criarem os filhos, independente do bolso de um estar melhor do que o do outro, quando junta é um casal, então tem que olhar, está todo mundo junto, né? Então as pessoas precisam aprender a se respeitar. E eu acho fantástico essa preocupação da lei com o agressor. Sabe? Porque muitas vezes a prisão não educa, né? Não educa. Mas uma situação de grupo reflexivo, sim, né? Não, e nós tivemos uma live na semana passada, se eu não me engano, com um juiz que está desenvolvendo um trabalho com um grupo de reflexivo, né? Uma cooperação da Defensoria Pública com o Tribunal de Justiça e a Delegacia, justamente para atender o agressor, né? E tem dado resultado. A gente, às vezes, também não quer que esse agressor se ressocialize, né? A gente quer que ele volte na cadeia e morra. Só que isso não vai resolver o problema da violência. Até porque tem família, tem filhos, né? Isso, e ele acaba sendo um exemplo para os filhos, ele sai da cadeia e ele volta para aquela sociedade, para aquele lar e continua o ciclo de violência. Agora, voltando um pouquinho, a Lei Maria da Penha, ela também traz a possibilidade ou algum acordo de cooperação entre tribunal, delegacia, defensoria pública, de que a mulher receba também essa assistência psicológica, né? Essa assistência social, essa mulher que é vítima de violência, né? Porque muitas vezes a vítima da violência, ela não vê que ela está sendo vítima, e quando ela enxerga que ela é vítima, ela também não vê uma saída. Ela não vê uma forma de encontrar uma colocação no mercado, de trabalhar, de ter uma vida fora do ciclo de violência. Até teve uma lei de uma delegada
Adriana Arcossi, que ela trouxe a possibilidade de que as empresas contratem as mulheres vítimas de violência, justamente para que elas tenham uma forma de sair do ciclo de violência, né? Então, eu acho que é interessante a gente falar também dessa possibilidade de receber esse acompanhamento psicológico, esse acompanhamento social para a reinserção dela na sociedade, no mercado, numa vida sem violência. Na verdade, a Lei Maria da Penha ela é baseada em um tripé, né? Nós temos aqui 3 aspectos, é o aspecto assistencialista, o preventivo e o repressivo. Eu costumo falar que a polícia trabalha em 2, né? Nós fazemos o trabalho de prevenção, por exemplo, eu dou palestras em escolas, né? Em todos os locais do município de Trindade que eu sou convidada, igreja, eu vou porque eu gosto de levar informação, eu quero que as pessoas tenham a sensibilidade de saber como acontece a violência e saber o nosso trabalho para que elas passem a confiar no trabalho da polícia. E o trabalho repressivo, propriamente dito, que é aquele ali, ó, praticou, né, tem processo, tem prisão, está em tudo que a lei manda. Eu falo para a mulher, olha, a gente tem uma diferença física, né, mulher e homem, mas a mulher tem a força da lei. A mulher precisa saber disso, ela tem a força da lei, vamos aplicar a lei. Mas o lado assistencialista, ele também é extremamente importante, né? A mulher precisa... Você fala nessa lei da Adriana Costa, eu até nem tinha conhecimento dela, né, da minha colega, a doutora Adriana Costa, mas aqui também no estado de Goiás tem a questão da OAB, né, que é proibido o advogado, acho que tirar o OAB, de ter o número da OAB, quando ele tem registros de violência doméstica, não tem isso? Ah, sim. Doutora, não vou mentir, não sei. Eu vi algo assim, porque eu já sei que tem leis que estão aí tramitando para proibir o homem, né, de ocupar cargos públicos quando ele é condenado por violência doméstica. Ah, sim, então, verdade. eu acho que sim, sabe? É uma união de forças da sociedade, porque é igual que eu falei, a pandemia, ela trouxe a violência doméstica como boom de tudo isso. Né? As pessoas estão em casa, e aí começou a pensar, se está todo mundo em casa, e aquela que já sofre dentro de casa? Né? Aqui a Juliana Matos está falando, a OAB Ela Nacional. está confirmando. Né? Exatamente. Então é isso mesmo. Obrigada, doutora. Obrigada, eu achava que era de Goiás. Mas eu tinha conhecimento disso, eu até assim, na época... Eu achei fantástico, né? Porque você pensa, nós temos agressores policiais, né? Policiais civis, policiais militares, advogados. Eu falo, a violência doméstica, ela está em qualquer... Né? Exato, está em qualquer ambiente. Perfil. Né? Tanto na classe alta como na classe baixa, pessoas estudadas, pessoas não estudadas. A violência, ela não tem um perfil. Ela pode vir de qualquer lugar. Exato. E é isso, a gente fala assim, olha, as pessoas, a sociedade de uma forma geral está se mobilizando, né? Então assim, olha, será que se tirar a carteira do advogado ele vai parar com isso, né? Do outro lado, será que se tirar a arma do policial ele para com isso? Ah, vamos parar, ele não vai ter emprego público, será que ele para com isso? Eu acho que é isso, sabe? O resultado um dia vai acontecer, porque quando o homem olhar para um lado, olhar para o outro, rapaz, eu não vou poder fazer mais nada na vida. Ninguém tolera a violência. Eu acho que isso que é importante, é que as pessoas saibam que violência não é para ser tolerada, não é algo normal, não é uma coisa comum dentro de um casamento, dentro de uma vida conjugal. Eu acho que essa é a mensagem que nós estamos passando, que a legislação tem trazido. Violência não se tolera em nenhuma espécie, de nenhuma forma, de nenhuma quantidade. Então a mulher precisa saber, igual a doutora falou, que ela tem a força da lei, e o homem precisa saber que a violência não é para ser tolerada. E aproveitando, doutora, porque a gente já está aqui nos nossos 6 minutos finais, fala só um pouquinho para a gente, é rápido, né? Fala só um pouquinho para a gente das formas que a mulher poderia ter para fazer essa denúncia. Porque a gente está na pandemia, às vezes a delegacia está num sistema também não tão funcionando 100%, né? Em razão aí desse momento que nós estamos vivendo, mas fala pra gente um pouquinho o que pode ser feito hoje para fazer uma denúncia. Olha, Simone, eu falo, mulher ela tem tantos meios, sabe? Nós temos aí o Disque 180, né, que é da Secretaria da Mulher. Nós temos o 197 da Polícia Civil. Nós temos o 190 da Polícia Militar. Nós temos as delegacias da mulher, que de qualquer forma elas estão funcionando, mesmo, eu falo assim, em regime de rodízio para os policiais internos.
mas ela está funcionando normalmente, né? Ali só com algumas regras, lógico, por conta da pandemia, só entra de máscara, tem que passar álcool, não entra acompanhado, enfim. Mas as mulheres, o trabalho está sendo feito, né, da mesma forma como se tivéssemos aí sem pandemia. Eu acho que as mulheres, o que eu tenho feito ultimamente, né, que a gente precisa deixar bem claro aqui para todas as pessoas que nos ouvem, a sociedade de uma forma geral, é que não adianta você olhar uma matéria na TV e ficar chocado, né? Ah, a mulher foi morta, a mulher estava espancada, olha o vídeo, o cara batendo nela. Se quando acontece do lado da sua casa, você ouve o grito e não faz nada. Isso eu fico assim, mais que indignada, sabe? As pessoas precisam saber, olha, se você escutou, você não quer se identificar lá? 197, denúncia anônima, olha, manda um policial no endereço tal, deve estar acontecendo alguma coisa. Porque o que as pessoas não podem é chegar numa situação de ficar chocado com aquilo que já aconteceu, se ela poderia ter evitado. Exatamente. E isso é muito importante porque, às vezes, a gente até presencia, escuta, né? Às vezes acontece da mulher gritar, da mulher pedir socorro, de você perceber que alguma coisa está errada, você encontra com ela, verifica ali alguma marca de agressão física. E é importante que você também faça a denúncia, você que está vendo isso. Existe a denúncia anônima para isso, né? Sim, para você ter ideia, nós recebemos, uma ocasião, nós recebemos uma denúncia do Disque 180. O trabalho da polícia é o quê? Recebe a denúncia do Disque 180 e às vezes vai, né, nós vamos diligenciar na residência da vítima. Chega lá, uma determinada ocasião, eu vi a mulher lá, estava toda machucada. E ela não queria ir na delegacia. Eu tiro foto dela, eu registro o procedimento do mesmo jeito, entendeu? Porque é ação penal pública incondicionada, então eu tenho que fazer o procedimento. Se a mulher não foi na delegacia, às vezes é porque ela não queria denunciar o agressor. Mas nós precisamos mostrar a essa mulher, se você continuar, você vai ser morta, né? O fim é esse, então a gente precisa evitar um feminicídio. E são situações em que eu confesso a você, como delegada de polícia, o meu receio, por isso que eu sou tão imediata, vamos lá e prende, vamos lá e... Porque eu quero ver o agressor, eu quero olhar para ele para eu ter certeza que ele não vai matar a mulher. Sabe? Porque às vezes eu escuto um áudio assim, eu vou matar você, não sei o quê. Eu corro para pegar esse cara, porque eu preciso olhar nele e dizer, você vai matar essa mulher? Ele, não, doutora, é porque eu estava nervoso, me desculpa, eu jamais faria isso. E tem uns que você vê que não vão fazer mesmo. E tem aqueles que você fica com medo, é melhor prender, né? Porque aí... Então, assim, a gente precisa acreditar, sabe? As mulheres, elas precisam acreditar na lei, elas precisam acreditar nos órgãos públicos, né? Lógico, a demanda é muito grande, tem todos, né? A gente sofre dificuldade de pessoal e tudo, mas eu acho que com boa vontade tudo vai se resolvendo, a gente vai fazendo o trabalho de repressão, os órgãos públicos, né? O poder público, poder político, vai fazendo o trabalho legislativo e aí vem a sociedade, né, como as instituições, trazendo essas inovações aí para ir algemando a conduta do homem com relação à violência e conscientizando ele de que o caminho não é esse, né? É verdade. Olha, doutora, nós já estamos aqui há quase 2 minutos para encerrar a live. Senão vai cortar, né? Senão ela cai. Eu queria te agradecer, eu acho que foi muito bom nós termos debatido sobre esse assunto. Foi muito esclarecedor, acho que as mulheres puderam ter acesso aí às formas de violência, saber que nem tudo que ela acha que é normal, e saber também as formas de denúncia, saber que é efetivo, que vale a pena, que ninguém não vai receber nenhuma resposta da delegacia ou do judiciário, pode procurar que vocês estão prontos para atendê-la. A senhora quer falar mais alguma coisa, deixar alguma consideração? Nós temos 1 minutinho. Não, eu também só queria agradecer a vocês, né, a oportunidade. Eu acho que isso vem de encontro com tudo que eu tenho feito na minha vida profissional, de levar informação, de tentar combater esse tipo de crime. Uma vez eu cheguei a ir numa inauguração de um centro de apoio à mulher, né, e as pessoas, que bom que está inaugurando isso. Eu disse, para mim não é bom, eu gostaria que não existisse, que não fosse necessário. Mas enquanto é necessário, vamos fazendo. Né? Mas queira Deus que essa violência um dia, né, seja de fato extirpada da sociedade, se Deus quiser. E é isso, com muito debate, muita conversa, falar sobre o assunto, né, não tratá-lo como um tabu, acho que já é um bom caminho para a gente combater a violência. Obrigada, doutora, quero agradecer todo mundo que esteve com a gente. E nossa, até eu uma também. próxima. Também queria agradecer a todo mundo. Grande abraço, viu, Simone? Grande abraço, até logo. Tchau, Tchau. tchau.